Então, boa tarde, Adriana. Aí já é hora do almoço, um bocadinho depois, certo? Isso, No Rio de Janeiro, 2h30 da certo? tarde. Muito obrigado por ter aceitado o convite e pela generosidade do seu tempo. Essa aqui é a Storytelling Academy. A gente tem esse Ah, evento, digamos assim, há 6 anos. E a ideia é justamente aproximar um pouco mais os criadores e as pessoas que vivem de histórias, e pessoas que gostam de histórias e que, ao mesmo tempo, também podem produzir história, podem fazer história, enfim. É, sim, E aí sim. a gente começa sempre com essa parte mais geral da pessoa, né? Eu conheço bastante o percurso da Adriana, sou consumidor do seu trabalho já há muitos anos mesmo. E eu queria então que você contasse um bocadinho, que eu sei que você nasceu no Rio, mas depois foi para Recife. Pode contar um pouco o seu percurso Vou pessoal? contar. Qualquer coisa me interrompe, tá? Porque se eu Fala à começar a falar vontade. muito. Eu conheço a história, por isso pode falar à vontade, eu vou só compor. Tá. Boa tarde, gente. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, porque hoje eu sou roteirista da Globo, de seriados. Estamos num momento de crise por causa da pandemia, da quarentena, sem poder gravar. A Globo ainda não entendeu, assim, ainda não conseguimos entender como funcionar nesse momento, né? Mas eu sou escritora de livros para adulto, livros infantis, livros infanto-juvenis e sou roteirista. E eu sempre falo assim que isso aconteceu na minha vida porque o destino quis, a vida foi me levando. Eu nunca tive essa ideia, vou ser roteirista, vou ser escritora. A vida me levou. Por isso eu falo muito para as minhas filhas, quando elas vêm me contar um plano, às vezes assim, eu vou fazer isso, e aí depois eu vou fazer aquilo, e aí eu digo, não esquece que tem a vida, que a vida às vezes atravessa a gente, os planos da gente, né? Eu nasci aqui no Rio, no mesmo bairro em que eu moro hoje, o Leblon, é, e, e achava que ia viver no Rio de Janeiro a vida inteira, era o que eu imaginava. Só que quando eu tinha 11 anos, o meu pai foi transferido para Recife. Recife é uma cidade do Nordeste que nessa época, nos anos 70, ainda era muito diferente do Rio. Ainda passava cavalo na rua, sabe, assim, carroça com o cavalo puxando. As ruas não eram asfaltadas, quer dizer, algumas eram, óbvio, mas nem todas, né? Hum. E a gente foi, a princípio, para passar 1 ano e meio lá, que era o tempo que uma fábrica, meu pai trabalhava com o grupo Klabin, negócio de papelão. E a gente ia passar 1 ano e meio lá, aí terminou que atrasou, a fábrica não ficou pronta, então virou 3 anos, eu terminei morando 30 anos lá, porque quando eu casei muito cedo, com 17 anos, com meu professor de matemática. Hoje em dia seria, uau, assédio, como é que é isso? Um professor com uma menor de idade, né? Naquele tempo, eu me apaixonei por ele, ele se apaixonou por mim, enfim, Vestiu casamos. a arquitetura, inclusive, né? Não, ele era professor do cursinho, do pré-vestibular. É, e aí, casamos, eu tive a minha primeira filha, a Tatiana, que também é roteirista e escritora. É, mas quando eu estava grávida da Tatiana, o meu pai se matou. E isso é uma coisa que eu acho que muda completamente a minha vida, o meu olhar para o mundo, o meu sentimento, tudo misturando tudo, né? Meu pai sofria de uma depressão bem grande, né? A ponto de se matar. Ele tinha tentado, 5 anos antes, eu tinha 13, quando ele morreu eu tinha 18, uma coisa assim. Mas enquanto a gente morava aqui no Rio de Janeiro, eu me lembro do meu pai alegre. Eu era muito pequena, eu fui para Lacombe, né? Mas eu me lembro dele alegre. E a questão, na verdade, familiar, que era preocupante, era a minha mãe, que era uma mulher inteligentíssima, cultíssima, interessantíssima. As pessoas ficavam encantadas com ela, porque ela
e um carisma, e ela tinha uma inteligência e uma cultura que ela, inclusive, passou para minha filha mais velha, Tatiana. A Tatiana tinha 12 anos, eu acho, quando a mamãe morreu. E a mamãe era uma pessoa muito... Ela nunca foi diagnosticada, mas assim, sabe, uma pessoa que tem uma inteligência enorme e, no entanto, uma inteligência emocional e uma dificuldade mesmo, neuroses. Na época lá do Guerra do Vietnã, eu era muito pequena, mas eu me lembro que não podia ligar a televisão, não podia ligar jornal. E a impressão que eu tenho é que morávamos no Rio, e aqui no Rio era eu, meu pai, minha mãe e minhas duas irmãs. E tinha avós, avó, tios. Tinha muita gente que ajudava o meu pai nessa coisa de como conduzir esse 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 jeito da minha mãe, né, que às vezes ela entrava em crise, às vezes ela não era fácil. Mas, no entanto, o que eu acho que aconteceu é que, chegando em Recife e se vendo sozinho com as 3 filhas e com a minha mãe, eu escrevi um livro sobre isso, chama Queria Ver Você Feliz, sobre o amor do meu pai e da minha mãe, que realmente eles se amaram muito, mas foi uma coisa muito, talvez, tóxica para ambos. No livro eu levo pelo lado do amor, do romance, mas eu acho que era muito complicado para os dois. E aí eu acho que meu pai foi entrando numa depressão cada vez mais profunda, porque a minha mãe, todos nós estranhamos muito a nova cidade. Era uma diferença incrível na época. Sair do Rio, que era, uau, década de 70, não sei o quê, e ir para Recife, que era ainda tão quase rural. Rural é absurdo, porque ela é uma cidade litorânea, um mar belíssimo, inclusive. E, enfim, e com a morte do meu pai, eu passei um tempo um pouco fragilizada, né? Eu era muito nova, eu estava grávida da minha primeira filha, e eu tive filho muito cedo, né? Com 18 anos eu tive a Tatiana, e enfim, eu já estava estudando arquitetura, me formei em arquitetura, porque esse meu primeiro marido, ele era professor de matemática do pré-vestibular, e eu era uma boa aluna, e ele achava que eu tinha condições de ser primeiro lugar no vestibular. E na época isso era assim muito legal para o colégio, para os professores, que seus alunos fossem em primeiro lugar e tal. E aí ele me disse, vê como eu era boba. Meu Deus, hoje em dia, quando eu penso assim, como eu era boba, como a época era outra época e eu era muito menina mesmo. E aí ele disse assim, você é capaz de ser primeiro lugar no vestibular, você devia fazer arquitetura, porque a arquitetura era o curso mais difícil de entrar, era o curso na época, exatamente, naquela. Eu disse, tá, então vou fazer arquitetura. Eu sabia que eu era de humanas, eu sabia que eu não era de exatas, eu tinha certeza disso, eu detestava física, química, né? Eu sabia que eu não era de humanas, de área da saúde também. Mas para uma menina naquela época, em Recife, naquele Recife lá, aos 16 anos, quando tem que escolher a sua profissão, nunca que ia passar pela minha cabeça que seria possível eu ser roteirista nem pensar, né? Isso No é cinema, feliz, não. inclusive. Ou escritora em Recife. Então, eu fiz que nem minhas amigas, fiz vestibular para alguma coisa, entrei em arquitetura, foi onde eu conheci o João Falcão, meu segundo marido, que já começou a fazer teatro, e aí foi quando eu fui entrando para esse lado da dramaturgia. Primeiro, lá atrás no teatro, eu não escrevia para teatro, mas eu produzia, eu fazia iluminação, fazia o som das peças. Né? Enfim, mas terminei o curso de arquitetura e aí me separei do meu primeiro marido, enfim, eu era tão nova, me separei tão cedo. E aí
fui trabalhar com o João no teatro, produzindo. E aí comecei a me encantar com aquele mundo, com a dramaturgia, sabe? Eu assistia às peças que eu produzia. Em geral, eu estava ou na luz ou no som, né? Fazendo da peça. Mas mesmo quando eu não estava, eu assistia a peça todos os dias para ver as sutilezas do texto, da interpretação do ator. Enfim, eu me encantei com aquilo, mas também fazer teatro em Recife, ali na década de 80, né, ninguém ganhava dinheiro, era uma coisa assim, que fazia pela coisa artística, né? Eu estava morando E aí nessa época, inclusive. eu acho que a gente se falou sobre isso, não foi? Em Lisboa? Nos cruzou lá, né? Mas esteve Exatamente. uns contemporâneos nessa época, você devia estar em publicidade ou também nessa época. Exatamente, porque eu fui, e eu me lembro muito do teu nome. Aí, assim, eu fazendo arquitetura, terminei, detestava aquilo, eu era péssima em desenho, com os quadros, com a régua, era um pavor. E aí, o meu cunhado, irmão desse professor de matemática, ele na época era político, ele era secretário da Fazenda, lá de Pernambuco, e ele disse, ele muito mais velho do que eu, o meu marido já era 10 anos mais velho do que eu, e esse meu cunhado que era mais velho ainda. Estou aqui. Não. Estava fora. Está bem. Ok. Peraí. Então, pessoal, peço que deixe o som desligado, tá? Eu não sei como vocês não estão, mas enfim. Desculpa. Enfim. E aí ele disse, você é muito criativa, você devia ir para a publicidade. Porque naquela época, em Recife, naquele contexto, assim, se uma pessoa era criativa, ela ia para a publicidade. E foi mais ou menos quando, logo em seguida, começou aquele boom da publicidade, pelo menos no Brasil, Washington Oliveto, Nizam Guanais, muitos prêmios publicitários, muita gente premiada e tal. E eu fui. E no começo, fui fazer um estágio. E no começo, inclusive, acharam que como eu vinha de arquitetura, que eu ia ser uma diretora de arte. E aí eu tentei, mas eu sou péssima em desenho, eu sou muito ruim nisso. E aí, ainda bem que um grande mestre meu, Jairo Lima, um dramaturgo pernambucano, morreu há poucos anos, foi um grande mestre meu. Ele entendeu que a minha história era escrever. E aí eu fiz uma carreira bacana de redatora publicitária em Recife. Você gostava? Gostava. Você lembra do que você gostava? Eu gostava de criar, eu gostava de escrever texto. Então, mesmo se era um anúncio, eu gostava da dificuldade que tinha ali, o desafio. Era um outdoor, então você tinha que dizer, que nem Twitter hoje em dia, né? Era um outdoor, você tinha que dizer em muito poucas palavras. Aí não, era um anúncio, você podia dizer em mais palavras. Não, era um folder sobre a empresa, você podia dizer em mais palavras ainda. E foi um exercício muito bacana para mim. Eu acho que eu tenho um poder de síntese que eu trouxe da publicidade. E eu gostava, eu adorava criar. E mais, eu adorava também uma coisa que eu achava muito doida, dizer assim, gente, eu faço uma coisa que me dá o maior prazer, que é escrever, e as pessoas ainda me pagam um bom salário. Como pode? Enfim, e aí quando foi em 94, o João Falcão, com quem eu era casada, inventou, queria fazer, ele continua até hoje, ele gosta muito de teatro, fazer teatro, ele dirige, escreve para televisão, para cinema também, mas ele gosta de teatro. E aí ele inventou, primeiro a gente foi para São Paulo, passou um ano em São Paulo, com as crianças pequenas, sabe? Porque com o João eu tive mais 2 filhas, a Clarice e a Isabel. E aí, numa doidice, assim, numa aventura maluca,
pegamos um avião e fomos para São Paulo. Lá em São Paulo, eu trabalhei numa agência da W Brasil. O João fez algumas peças de teatro, mas logo em seguida o João foi convidado pelo Guel Arraes para dirigir, que ele já escrevia, para dirigir as comédias da vida privada. Você lembra, né? Acho que muita gente mais jovem não vai lembrar. Aqui em Portugal passou, chegou a passar em TV aberta aqui. Passou um pouquinho depois, mas passou. Não sei se as pessoas guardaram, já tem uns aninhos isso. Mas sim, eu adorava. Sim, tem muitos anos. Mas é engraçado, porque aí a gente veio morar no Rio, porque era no Rio, né, o ex-Projac, que hoje em dia eles chamam de Estúdios Globo, enfim. E a gente veio para o Rio porque escrever ainda dava para mandar por e-mail, mas dirigir tinha que ser pessoalmente, né? E aí, quando eu cheguei no Rio, o mercado publicitário no Rio nunca foi legal. Assim, em São Paulo tinha as grandes agências, os grandes nomes, e me interessou trabalhar lá, e foi muito bacana ter trabalhado lá e ter conhecido Oscar Veto. Essas pessoas, tantas pessoas. André Laurentino eu conheci em Recife. Hoje ele está em Londres, acho que você conhece ele. Eu não sei se ele está aqui. É capaz dele estar aqui. Fábio Fernandes mandou um beijo. Fábio Fernandes, meu Deus. Teve cara Quanta gente querida. Há 3 semanas atrás. Olha, quanta gente querida. Aí, quando eu cheguei no Rio, eu não me senti atraída por procurar o mercado publicitário, porque os salários eram muito baixos. Não tinha, ainda até hoje não é forte. E aí eu disse, bom, fiquei sem saber o que fazer da vida, fiquei escrevendo as besteiras, porque eu acho que desde os 16 anos, com 16 anos, eu li O Estrangeiro de Camus. Isso mudou a minha vida. Eu já lia muito quando era criança, meus pais gostavam muito me levavam ao teatro, me levavam ao cinema, livro, eu e minhas irmãs e tal. Mas aos 16 anos, eu li O Estrangeiro, fiquei maluca com aquilo. Aí eu conheci Fernando Pessoa, fiquei maluca com aquilo. E aí eu conheci Garcia Marques, aí Cortázar, sabe? Aí Borges. Aí eu fui ficando muito interessada por aquilo. Então, o tempo todo eu sabia que o que eu gostava era da palavra, de escrever frases. Uma coisa que muito, eu sempre digo isso, que muito foi um grande mestre, muito me inspirou, foi a música popular brasileira. Porque na época tínhamos, quer dizer, ainda temos, graças a Deus ainda temos, mas tocava na rádio Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Gilberto Gil, sabe assim, e eu ficava prestando atenção nas letras das canções, e aquilo, sabe, que se assemelhavam para mim à poesia, e eu nunca tive coragem de escrever poesia, eu me sinto incapaz de escrever poesia. Mas, enfim, eu sempre tive essa coisa com a palavra, e na publicidade era palavra também, eu era redatora, mas era chegando no Rio, eu não sabia bem o que fazer, e o João trabalhando na Globo, e eu tentei um pouco ser dona de casa, mas eu fiquei bem maluca. Eu me lembro que eu ia buscar e levar as meninas no colégio, no inglês, no não sei o quê, e eu pegava os engarrafamentos. Eu me lembro que uma vez eu estava no engarrafamento e eu fiquei preocupada que a minha filha ia estar preocupada porque eu não chegava e eu estava no engarrafamento. Eu me lembro que eu tive uma crise de choro dentro do carro, assim, sabe? Ah, meu Deus, por que é que eu estou aqui nesse lugar? Eu não queria estar fazendo. E aí aconteceu uma outra coisa que eu gosto de contar. Aí eu vou parar de falar 1 hora, para você me perguntar, tá? Porque eu estou numa coisa só para chegar no começo, assim. E aí aconteceu uma coisa que eu lembro, hoje em dia, as meninas, todas as meninas feministas, mais feministas, menos feministas, falam muito em lugar de fala, né? O lugar de fala da mulher, das minorias, né? A importância que tem isso, e cada vez estamos mais cientes disso, né? E aí o João foi fazer escrever um episódio da Comédia da Vida Privada que se chamava Mulheres, que era uma história de 3 mulheres que tinham tido experiências românticas desastrosas, enfim.
E aí ele foi para uma reunião e quem escrevia Comédia da Vida Privada na época era o Luiz Fernando Veríssimo, o Pedro Cardoso, que hoje mora em Portugal e é só ator, mas ele escreve muito bem e ele escrevia, o Guel Arraes e Jorge Furtado, também, que dois gênios do cinema, enfim. Só craque. Só craque. Mas aí, quando eles foram fazer esse episódio Mulheres, ficaram aqueles... E o Veríssimo participava por Skype. Quando eles foram escrever Mulheres, acho que ficaram 5 homens se olhando assim, dizendo assim, e agora? Como falar do ponto de vista da mulher, com o espírito da mulher, como falar do feminino, sem ser feminino? E aí eles tiveram dificuldade, e aí o João disse assim, a Adriana tem escrito umas coisas sobre mulher, sobre... Aí o Guel disse, então amanhã traz para a reunião, para ver se a gente aproveita alguma coisa. E aí o João levou umas crônicas, uns contos, umas coisas assim. E aí o Guel leu aquele material e gostou e disse, olha, eu adorei, eu quero usar isso no episódio das mulheres, mas mais do que isso, eu quero convidar a Adriana para participar deste episódio. Então, eu digo assim que talvez eu tenha sido a primeira pessoa que foi beneficiada com lugar de fala. Né? Naquele tempo não se falava, não tinha essa expressão, mas foi o que aconteceu. E aí eu fui escrever esse episódio com eles, deu certo e eu continuei escrevendo. Então, de repente, eu virei uma roteirista de televisão. Foi a primeira. Eu fiz o caminho todo ao contrário, eu fui ser escritora depois. E aí, quando eu vi, de um dia para o outro, eu era roteirista de televisão. E aí eu assisti o programa na quinta-feira, o Comédia da Vida Privada, era quinta ou era terça, não sei. E estava lá no nome, roteiro de Jorge Furtado, João Falcão, Guel Arraes, Fernando Veríssimo, Pedro Carlos, Adriana. Eu disse, uau! Sabe? Eu achava muito surpreendente, porque eu não tinha me programado para aquilo, eu não tinha me preparado para aquilo. Enfim, e esse foi o primeiro passo que daí foi para o livro, porque os atores gostavam dos meus diálogos, assim, até porque num roteiro, gente, assim, onde a palavra vale é no diálogo, né? Quando você está escrevendo a rubrica, fulano, cena tal, quarto de fulano abre a janela, abre a gaveta, tira um revólver e diz, não sei, é no diálogo que a palavra realmente acontece, o resto fica nos bastidores, né? Então eu gostava muito de fazer diálogo, gosto ainda hoje, sou louca por diálogo. E aí alguns atores que gostavam de interpretar meus diálogos começaram a me pedir para escrever peças de teatro. E o João é um grande dramaturgo, um grande diretor de teatro. Hoje em dia ele mora em Salvador. Agora teatro fica difícil, enfim. E eu sempre dizia, gente, eu não sei fazer teatro, eu não sei. Teatro é com o João, peçam para o João, porque eu não sei. Veja que coisa tão engraçada. Eu não sabia como escrever numa linguagem em que a história tinha que ser contada através de personagens que ou entravam pela direita, ou entravam pela esquerda, ou saíam de um fosso, ou desciam. E eu dizia, gente, como é o corta-para? Como é isso? Né? E mais ainda, uma liberdade ainda maior que a do livro. Que no livro, então, você tem uma liberdade total, porque não tem custo de produção lhe segurando, né? Na televisão, no cinema, ainda se você bota assim, a praça vermelha em Moscou lotada, bom, isso já custa milhões. Mas se você põe isso no livro, tudo bem, você põe o que você quer, o livro é seu, né? Lotada com o dirigível caindo em cima do Kremlin e tá tudo andando. Tudo, helicópteros caindo, explodindo, tudo pode acontecer. No teatro também, assim, só que você tem que fazer uma condução para a coisa imaginária, né? Que é o mais complicado. Exatamente. Que é o mais complicado e é onde quem é bom em teatro é bom, né? É contar aquela história com a linguagem teatral. Ou escrever aquela história com uma linguagem teatral. Que eu escrevi poucas peças na vida e não me considero uma pessoa de teatro. Eu me considero... Bom, aí nessa história dos atores, só para terminar, para chegar em literatura. E aí você, tá? Aí um ator pernambucano, que eu muito amigo, Tuca Andrada, um grande ator. Um dia chegou, Adriana,
escreve uma peça para mim. Ele é pernambucano e a gente tinha se conhecido ainda em Recife, antes de eu vir para o Rio e para São Paulo para o Rio. E aí o Tuca disse, escreve uma peça sobre o Nordeste, com um tema assim, o Nordeste, para mim e tal. Eu disse, Tuca, não sei escrever para teatro. Mas Tuca era tão meu amigo e ele insistiu, aí terminou que eu disse, tá, vou tentar. E aí comecei a tentar escrever um negócio. E eu sofria tanto, né? Era tão difícil para mim. E aí, na época, eu era casada com o João, né? E o João era uma pessoa de teatro. E teve um dia que ele disse, Adriana, deixa eu ler esse teu texto. Por que é que você está sofrendo tanto? Porque ele me via escrevendo crônicas para o jornal, crônicas para a revista, coisas para a televisão. Ele via que eu fazia aquilo com muito prazer. E quando ele me viu, aí ele disse, deixa eu ler. Aí ele leu, né? Eu tinha, sei lá o quê, 3 páginas, 4, não sei, começo assim. Aí ele disse, Adriana, eu adorei, mas isso é literatura, realmente não é teatro. Mas faz assim, termina de escrever assim, que eu adapto para o teatro, porque eu estou achando lindo e eu gostaria de adaptar para o teatro. Aí eu disse, então tá, combinado. Então eu comecei a escrever um texto que seria apenas um guia para depois o João transformar aquilo em teatro. E assim eu escrevi, e o nome daquele texto era A Máquina. E aí, quando começaram os ensaios da peça, né, o João, antes disso, quando começou, revelou vários atores brasileiros, o Wagner Moura, o Lázaro Ramos, o Vladimir Brista, o Gustavo Falcão, enfim. Aí, quando esse texto chegou nas mãos das pessoas e começou a rodar, logo ele chegou nas mãos de uma agente literária, que é a Lúcia Ritt, que é minha agente até hoje, e ela me ligou e disse, Adriana, a gente nem esquecia, eu recebi um texto aqui e é um livro. Você me autoriza a mostrar para algum editor? E eu disse, claro, pode mostrar. E aí ela mostrou e no dia seguinte a editora Objetiva quis publicar o texto. Então, mais uma vez, eu fui dormir um dia e no outro dia eu acordei, eu era escritora, eu ia ter um livro publicado. Então, as coisas foram acontecendo para mim e também com uma facilidade, uma sorte, com tantas bênçãos que eu recebi, que eu tenho que ser muito grata. Sabe, assim, eu cheguei lá no Guel Arraes, gente, para televisão Rio de Janeiro, Armação Limitada, TV Pirata, uns programas muito legais que ele fazia. Gente, eu tive tanta sorte para que ele lesse meu texto, que ele gostasse e ser convidada, e a mesma coisa com o livro. Enfim, então eu sou muito grata por tudo que a vida me trouxe. E agora, pronto, eu falei como eu vim cair na televisão, né? E aí depois veio o roteiro de cinema, que já tem mais uma semelhança com televisão, né? É uma coisa um pouco mais... E assim foi. E aí eu virei essa pessoa que estou hoje falando com você aqui para Lisboa. E eu digo, gente, como foi que eu vim parar aqui? A vida me trouxe. A vida me trouxe, eu agradeço. E sabe-se lá a consequência dessa conversa? Você pode ter aqui um produtor de Hollywood. Sabe lá. Tudo pode acontecer. A vida não é uma linha reta, né? Não. E você passou por várias coisas que eu queria que você falasse um bocadinho, se pudesse, até porque acho todas histórias muito interessantes. Explica um bocadinho uma coisa que você, quando fez a sessão lá de Cascais, que eu achei muito interessante, né, que as pessoas ficam, qual é o segredo da comédia? Qual é o segredo do humor? O que faz rir, né? E aí você foi no âmago da questão, né, que o que faz rir, inclusive, ou profundamente, é aquilo que choca, né? Aquilo que é o errado, é aquilo que é o esquerdo, é aquilo que não está no lugar. E aí você tendo uma história de vida que você contou um bocadinho no começo, com alguns pontos muito negativos, né? Como você consegue lidar com isso e transformar isso também em humor, né?
Sim. E como isso é importante ter essa noção de que as pessoas querem ver a comédia porque é uma coisa leve, mas a comédia é uma tragédia que você acha graça, né? Sim, é um ponto de vista, né? É um ponto de vista que poderia ser outro, contar a mesma história em outro ponto de vista, né? Tem uma história Eu da acho que sua muito me mãe. ajudou duas coisas. Não? Não, eu ia dizer assim, muito me ajudou duas coisas para o humor. A minha mãe, dentro dessa psique maluca, assim, ela era muito engraçada. Às vezes ela era muito trágica também, mas ela era muito engraçada. Minhas tias, sabe assim, tinha todo um ambiente feminino que tinha muito humor. E eu cresci com isso. E quando eu cheguei em Recife, o pernambucano é, é um povo, eu acho, assim, quando eu vejo, às vezes, no Facebook, numa rede social, coisa dos meus amigos pernambucanos, eu digo, gente, esse humor é impagável. Tem uma prosódia Então, linda, né? Tem uma maneira de cantar as uma palavras. maneira linda de falar, né? É, 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 é muito é. sonoro e é cheio de nuances. Tem esse Sim, humor que é quase inglês, sim, o humor do pernambucano, né? sim, É um humor muito refinado, né? Eu acho engraçado isso. sim, sim. E aí eu acho também que o humor, ele, em geral, ele é gauche, né? Ele é atravessado, é surpreendente, né? Outro dia eu ouvi uma piada que eu ri muito e me comprovava assim, como a surpresa lhe faz rir. Você está esperando uma coisa e vem outra. E às vezes aquilo, né, se for engraçado, né? É, mas tem a ironia, tem o humor irônico. Eu tenho uma filha mais nova, que também é roteirista, mas ela é acadêmica. Ela fez mestrado em literatura. Adriana, está muito mal Então, agora. ela é irônico, o humor Tá muito mal. lá, que eu não segui, a arquitetura, eu sou muito intuitiva. Eu não estudei dramaturgia, então eu fui aprendendo fazendo com o tempo, nesse caminho até aqui. Uhum. Você pode contar aquela passagem que quando você contou lá em Cascais, assim, é uma cena de uma série, é uma cena de um filme. Aliás, na verdade, você estava contando, eu fiquei imaginando, não, isso é um filme, eu já vi esse filme. É totalmente mentira, que é uma história da sua vida que eu saiba que você não levou. Não, né? Mas que acho que reúne tudo isso, né? Reúne a personalidade da sua mãe, a dona Maria Augusta, não é isso, né? E aquela história É. do Skylab. Ah, meu Deus do céu. A minha mãe tinha uma loucura pelo meu pai, uma loucura, tanto que eu escrevi um livro sobre esse romance dos dois, foi um romance muito bonito, que terminou mal. Ele se matou aos 45 anos e ela morreu de uma overdose de remédios, porque ela era muito ansiosa, alguns anos depois. Assim. Mas a mamãe era uma pessoa muito, muito louca e muito inteligente, muito engraçada. E ela tinha essa paixão pelo meu pai. E quando meu pai morreu, ela já tinha, das três filhas, eu sou a mais nova, claramente uma preferência por mim, e ela não escondia isso de ninguém. Mas depois que meu pai morreu, isso se agravou. Ela tinha uma loucura por mim, e ela queria saber os meus passos todos, ela era muito preocupada comigo. E aí, não me lembro exatamente o ano, 89? Não, 79, 70, talvez. eu lembro. 79, 80, uma coisa assim. É, ia cair eu não sei nem como é o nome daquilo, porque não era um pedaço, era um lixo espacial. Era um laboratório espacial que tinha ficado desativado É, e que tinha perdido completamente o controle e que ia dar umas voltas pelo planeta e uma hora uma parte grande dele, que era do tamanho de um carro, ia cair em algum lugar, em qualquer lugar, exatamente, e ninguém sabia. exatamente. E aí, mas era assunto no Jornal Nacional, na coisa, estamos falando do Skylab, né? E aí a minha mãe, ela não achou, ela resolveu ter certeza que o Skylab ia cair na minha cabeça. Mas era sério, não era assim, estou com medo. Não, ela começou a viver uma angústia enorme de que o Skylab ia cair na minha cabeça.
E aí ela se preparou para a noite da queda do Skylab, e aí ela foi na época, na locadora de vídeo, para pegar um vídeo. Não, porque eu vou dormir na casa da minha filha, porque o Skylab vai cair na cabeça dela, e aí eu quero morrer junto. E a gente dizia, mamãe, deixa de ser louca, isso não, você está doida. E ela, não, ela foi dormir lá em casa. Eu já era casada, eu casei muito novinha, né? E aí era aquela coisa, mamãe achava. E aí, me lembro que quando eu acordei, quando eu cheguei na sala, tinha uma varanda, assim, eu morava numa casa. E tava a mamãe fumando um cigarro, assim. E aí olhou para mim e disse assim, caiu na Austrália. Ela achou um desaforo o Skylab não ter caído na minha cabeça, porque como já ia resolver o problema dela, porque ela estava lá e ela ia morrer também, ela não ia sofrer a minha perda, né? Enfim, mas é literal, é essa pessoa. É um tempo de comédia maravilhoso, né? O Caiu na Austrália dela, né? Com o ar de como é que faz uma coisa dessa, né? É típico de um personagem de humor, né? Aquele personagem que não percebe o quanto está fora da realidade, né? O que é lindo, né? É Exatamente. lindo, né? Que é lindo, porque entra numa neurose, mas entra na imaginação, né? Entra num lugar que a gente não tem acesso racional a ele, né? Todo mundo dizia, não vai cair na cabeça da sua filha, claro que não vai. Mas ela não conseguia acessar o racional. Ela estava nesse lugar que você falou. Você escreveu muitos anos. Quantos anos você teve na Grande Família? Foram mais de 10, A né? Grande Família esteve no ar durante 14 anos. Sim. Dos 14 anos, eu tive 12. 12. Eu acho que eu fui a roteirista da Grande Família que ficou mais tempo no projeto. E era uma delícia. Meu Deus, que saudade. Dona Nenê tinha um pouco disso também, não tinha? Tinha. Perderam um pouco da realidade, sabe? Tinha. E eu também, claro que eu cresci assim, e eu também tenho um pouco disso. Eu sou uma super mãe, eu estou sempre ocupada com as minhas 3 meninas. Eu também tenho 3 meninas, eu tenho 3 filhas e 3 netas. Só da mulher aqui. E eu também tenho essa preocupação, essa necessidade de controle, sabe? Assim, de que horas volta? Então tá, se for demorar, me liga, sabe? Assim, uma coisa de quem é ansioso, né? De quem, né? E eu sou muito ansiosa. E durante muito tempo, aquilo que eu te falei, naquele tempo lá no começo, eram poucas as roteiristas mulheres na Globo. Tinha muito roteirista homem. Então, eu acho que na Grande Família, durante um tempo, eu fui a única roteirista mulher. Então, eu defendia a Dona Nenê, sabe assim? E eu levava para a Dona Nenê histórias que tinham acontecido comigo. Literalmente. Teve um programa de Dia das Mães com a Dona Nenê que eu levei uma história comigo, que era engraçada, porque, enfim, porque eu também tenho esse espírito, né, de levar as coisas pro humor. Fazer aniversário, não tinha uma coisa dessa que era... Tinha, porque pessoa foi um dia nisso e a história... Como é que é essa história mesmo? A história era assim, eu ia fazer 40 anos, talvez, não sei. E aí as minhas meninas eram pequenas, enfim, e eu já morava no Rio com o João e tal. E aí eu comecei a pensar assim, eu vou fazer 40 anos. Aí eu comecei a imaginar assim, vamos fazer uma festa surpresa para mim. Porque até perguntaram, vai comemorar? Eu disse, não ligo para isso. E aí eu comecei a olhar assim, tudo naquela semana e ter certeza que estavam preparando uma festa surpresa para os meus 40 anos. E aí, várias vezes, eu estava trabalhando, aí vinha uma filha, mamãe, boa noite, vou dormir. E eu dizia, boa noite. Eu dizia, tá me enganando que vai dormir para preparar o negócio da minha festa, sabe? Aí o João também, eu preciso sair, que eu tenho uma reunião. Eu dizia, vai preparar o negócio da minha festa. Sabe, assim, eu fui criando a expectativa. E aí, quando chegou o dia do meu aniversário mesmo, eu acordei, as meninas vieram, feliz aniversário, mamãe, me deram um presente, que legal, que lindo.
Eles só pensam que me enganam. A festa vai ser à noite. Estão preparando essa festa para de noite, estão fingindo que é só isso aqui. E aí tá, aí começou o dia, aí foram para a escola, as crianças, aí voltaram, eles vão trabalhando, eu trabalhando, né? E eu dizendo, não, mas de noite vai ter a festa. Eu tinha sacado, sabe? Eu tinha sacado tudo, eu achava, né? E aí já era, aí quando foi 10h30 da noite, as meninas vieram, boa noite, mamãe, um beijo. Eu disse, ó, me enganando. Antes de meio, quando foi, né? E aí o João chegou uma hora para mim e disse assim, olha que louco, eu vou ter que ter uma reunião agora. Ele estava produzindo uma peça de teatro musical lá. Tem que ter uma reunião agora, às 10h30. É só para subirem os convidados e eu achar que é a pessoa da reunião. Não, subiu a produtora da peça, começaram a reunião e as meninas foram dormir e não tinha nenhuma... Assim, foi tudo uma invenção da minha cabeça. Assim como o Skylab foi uma invenção da cabeça da minha mãe, né? E aí eu levei isso para um Dia das Mães da dona Nenê. Essa Que ela história. estava... tudo ela via, vão fazer uma coisa especial para o meu Dia das Mães, e terminava que tudo que ela via de uns cochichos, umas coisas assim, é porque os homens da família, o seu Flor ainda era vivo, o avô, o Rogério era vivo, então o seu Flor, o Lineu e o Tuco e o Agostinho, eles estavam querendo que fosse rápido o almoço do Dia das Mães, porque depois ia ter um Fla-Flu. E eles queriam acompanhar o Fla-Flu. Então, toda a expectativa da Nenê, na verdade, era o contrário, eles estavam querendo se livrar dela, para poder ir para o Fla-Flu. E aí, enfim, termina que a Nenê vai para o Maracanã e tem esse Dia das Mães aí maluco. Mas, enfim, eu acho que é isso. Aí depois começou a entrar, ainda bem, começaram a entrar outras mulheres na equipe e aparecer mais roteiristas e mais mulheres. E aí eu Dona Nenê ainda tá aí até hoje, né? Mas tem muito meu delas. Eu me lembro quando fiz um workshop contigo no Rio de Janeiro há uns anos, você estava um bocadinho, digamos, chateada por causa dos rumos que a série estava a tomar, especificamente por causa do personagem da Dona Nenê. Porque tinha tido uma passagem de tempo, aí ela tinha casado com outro homem, e aí você falou assim, aí colocaram um ator idoso, né? Se fosse um personagem masculino, colocava logo uma gatinha de praia, mas como era uma mulher, colocar um idoso para fazer parte. Exatamente, exatamente. O Lineu estava em coma. Dessa... Eu não estava nessa que eu estava escrevendo um outro programa louco por elas. E botaram a Nenê nessa situação. O Lineu em coma. Eu não me lembro se o Naninho estava fazendo uma peça. Eu não me lembro direito porque é que o Lineu entrou em coma. Eu sei que o Lineu entrou em coma. Era para fazer E uma o médico... de tempo qualquer. Fizeram uma passagem de tempo... Exatamente. Fizeram uma passagem de tempo de 8 anos, uma coisa assim. E acho que o Lineu ficou esse tempo todo em coma. Isso. E aí a Nenê meio teve quase um romance com o médico que tratava do Lineu, que era um senhor, um idoso. Só que no filme da Grande Família, o Lineu quase teve um caso com a Dira Paz, que era linda. E eu disse, mas... Não, e o mais engraçado, sabe o que é? É que lá na sala de roteiro, lá da Grande Família, às vezes tinha uma coisa assim, eu me lembro que tinha uma coisa assim, a Nenê sonhava com Antônio Fagundes. Então a gente queria fazer um especial que era o sonho da Nenê, a Nenê e o Fagundes. E tinha alguns roteiristas lá que diziam assim, não, a Dona Nenê é minha mãe. Não pode ela namorar ninguém. E o fato é que é isso, a Nenê Isso chegou a tinha voltar essa... no último ano da série ou nem voltou? Eu voltei exatamente no último ano. No último Eu ano. acho que não estive no ano 13. Aí no ano 14. E no último episódio você estava lá escrevendo? E aí depois, no último episódio eu estava lá. Muito bonito o último episódio. Muito bonito. Muito bonito. Muito bonito o último episódio. É uma coisa que... Eu vou até rever. Você falou agora, é tão emocionante, né? Eu vou rever.
E muito a sua cara. Eu descobri da minha pesquisa que um filme que eu achava, tinha certeza. Eu até tinha pesquisado uma vez, e coisa de Google, né? O seu nome apareceu lá, né? E que aparentemente você não escreveu, me corrija se escreveu ou não, que é A Dona da História. A Dona da História, sim. Escreveu? Escrevi. A Dona da História era uma peça do João Falcão, né? Uma peça linda com a Marieta Severo e André Beltrão. E o Daniel Filho resolveu fazer o filme, que é uma história boa, é uma história muito bacana. E aí o Daniel chegou a trabalhar com o João no primeiro tratamento do roteiro, e aí, no final, já no tratamento que ia para ser gravado, acontecia muito isso comigo no cinema. Tinha um roteiro, mas os diálogos ainda estavam meio mais ou menos. Então as pessoas, assim, eita, chama a Adriana para dar uma geral ali. Porque eu acho que durante algum tempo o cinema brasileiro tinha dois defeitos, assim, os diálogos não eram fluidos, não era, sabe assim, não eram bons durante uma época, muito tempo atrás, e o som era péssimo, o som do cinema brasileiro. A gente começava a assistir o filme e dava vergonha assim da qualidade do som. E aí o Daniel Filho me chamou. Adriano, quando eu era pequeno, eu ia ao cinema do Brasil, né? Sou lá do subúrbio do Rio, né? E eu achava que os filmes brasileiros eram italianos. Como eu não entendi. Eu achava que eram italianos. Eu só descobri que eu vi Macunaíma, eu vi Macunaíma, sei lá, com 4 anos de idade. E eu achava que era um filme italiano. Eu não entendia nada por causa do som do cinema e o som dos cinemas, né? As duas coisas juntas. Mas enfim, desculpa. Era muito ruim, né? Era muito ruim. Logo, os diálogos também não eram... Enfim, aí não eram. Hoje em dia são, né? As coisas mudaram muito de lá para cá. Da dona da história do filme, a dona da história, que eu não sei que ano foi, mas faz muito tempo para cá, as coisas mudaram muitíssimo. Mas aí eu trabalhei com o Daniel Filho no último tratamento da Dona da História. Tem uma frase que eu não sei se é sua, mas que é uma frase que eu acho linda, que é quando a personagem da Débora Falabella, né, vira para a amiga e depois a personagem da Maria de Severo, que é a mesma, né, diz assim, qual é a chance do amor da sua vida parecer justo à sua vida? Essa frase é sua? Não, é do João, é original da peça. Mas é muito a peça era muito boa, o texto da peça era muito bom. Mas enquanto a gente trabalhou, a gente tinha uma coisa muito parecida, sabe? Assim, durante uma época, eu e João, profissionalmente, que às vezes eu mesmo fico, isso eu escrevi também ou foi só o João? Até eu, às vezes, me confundo. É um princípio da Eu dupla, acho que tinha do trabalho em estilo, equipe, assim. né? Trabalho em equipe acaba misturando as almas, Sim, né, e os sim. estilos, né? Só para sair da dona da história, preciso te contar isso. Um dia, eu assisti para te contar, né? Eu fui ver esse filme do Leblon, numa sessão qualquer, um domingo, quando estreou. Eu estava no Rio. E achei o filme lindo, né? Eu gosto muito daquele tipo de humor mais lírico, né? E quando acabou a sessão, tinha duas senhoras já idosas, já com seus 80 anos, né? Que estavam assistindo na fila em frente a mim, né? Quando subiu os créditos, eu estava lá parado, os créditos, né? As duas saíram assim, né? Essa Marieta Severo, como é que pode? Primeiro mandou embora o Chico Buarque, agora não quis ficar com o Antônio Fagundes. Como é que vai escrever uma coisa dessa? Meu Deus. Não, acho que até falou, essa dona Nenê não vale nada. Falou uma coisa assim, essa dona Nenê não vale nada. Meu Deus! Acho que é mais isso. Mas enfim. Meu Deus, é a confusão completa do teatro, cinema, TV e vida. Mas essa é a parte boa, só que as pessoas se integram. Né? Você passou pela máquina, queria parar um bocadinho mais aí. Uma coisa que nós fazemos lá na empresa, de vez em quando, é parar para assistir filmes, né? Para justamente discutir um pouco a estrutura do filme, o texto. E eu levei esse filme, já tem uns 2, 3 anos que eu passei para a equipe toda, né? Porque
que eu acho que é um excelente exemplo de uma história bem contada, né? E é uma história simples, porém com uma série de camadas, com diálogos muito bons, e é uma história muito literária, mas que veio, na verdade, como se explicou, né? Era para ser uma peça, mas também tinha cara de livro, e depois virou um filme, ou seja, passou por todos os meios, né? Fala um bocadinho da máquina. Eu li uma resenha sobre, comparando, dizendo que Nordestina era a sua caverna de Platão. Faz algum sentido isso? Gente, meu Deus, que coisa importante. Não, eu tenho até medo de falar sobre isso, porque a caverna de Platão, né, simboliza tanta coisa, né? Faz sentido porque... Eu tenho uma coisa do rio que passa na sua aldeia, uma coisa de Fernando Pessoa, sabe? Que eu não me lembro. O rio que passa na minha aldeia não é o Tejo, mas é o rio que passa na minha aldeia. Era tão bonito aquilo. Eu acho que Nordestina tinha isso, assim, de ser o rio que passa na minha aldeia, assim, ter aquele tamanho, assim, que Recife teve tanta importância na minha vida, e eu aprendi com tanta gente bacana, coisa lá, que eu achava que eu devia isso ao Nordeste. Então, escrever essa história, a história que tem o protagonista Antônio, a Karina, né? Mas talvez o protagonista mesmo seja o Nordeste, né? Porque o que move a ação da história toda é que o Antônio, que mora lá em Nordestina, todo mundo vai embora de Nordestina, porque não tinha nada lá, era uma cidade muito pequena, então as pessoas quando cresciam iam embora, e o Antônio era apaixonado por uma moça chamada Karina, que adorava assistir novela e queria ser atriz, e aí a Karina resolvia que ia para o mundo, entre aspas, que seria vir para o Rio, para São Paulo e tal. E o Antônio diz, é o mundo que você quer? Então eu trago ele para você. O Antônio faz essa promessa para a Karina enfim, e aí ele faz uma confusão enorme, né? Hoje em dia, quando eu leio o livro, eu acho ele verborrágico demais, sabe? Eu acho que a gente não tem nem chance de respirar. A peça era muito forte. O João inventou uma coisa de uma roda que rodava, eram 4 Antônios, e o Wagner, o Lázaro, o Vladimir, o Gustavo, e rodavam uma roda e não sei o quê. Era uma linguagem muito teatral. E o filme, foi o João que dirigiu também, engraçado, porque eu acho lindo aquele filme, acho tão bonito, tão bonito. Ele é todo filmado em estúdio, né? Uma nordestina de estúdio, tudo é estúdio. Era um estúdio mínimo, era tão doido isso. A gente ia lá, porque aí tinha um carro que tinha que correr. Você dizia, gente, vai matar todo mundo aqui dentro, porque era um estúdio muito pequeno. E eu adoro aquele filme, mas a crítica meio que implicou com o filme na época. E aí, sabe essas coisas que fica assim, o filme não foi bem de crítica. Um primeiro crítico disse alguma coisa e aí começou uma série de críticas. Enfim, o filme não aconteceu e é muito triste quando isso acontece, porque é meio doido essa coisa de ser julgado, né, pela crítica. Você liga? Que é uma coisa que... Não, porque na literatura isso não acontece, né? Quando alguém faz uma resenha sobre um livro, comenta, você até pode entender se a pessoa que fez a resenha gostou mais ou menos daquele livro. Mas não existe uma crítica, dizer onde é que está errado. Esse livro está errado porque na página 33, não sei o que. Com o cinema, tem toda uma coisa, e cada vez tem mais, e com essas Netflix, Amazon, HBO, não sei o que, cada vez tem mais manuais de como escrever um seriado. Então, na página 10, você tem... E isso vem desde o cinema, né? Desde Sid Field, lá, desde... como é, meu Deus? O livro que eu mais gosto dos heróis, A Jornada do Herói. Do Campbell. Exatamente. Que tem ali uma estrutura que te dá um norte, né? No livro, não. No livro, exatamente o André Laurentino, que talvez esteja aqui nos ouvindo, porque eu sou completamente apaixonada por ele, pela mulher dele, pelas filhas dele, por tudo.
O André, que é um grande escritor, grande, ele escreveu, não me lembro se um conto ou se era um livro, o livro dele, que terminava com vírgula. Era como se parasse ali, sabe? Assim, e era tão bonita aquela coragem de, né, porque era o livro dele, era, né, com o cinema, e principalmente, não com o cinema hoje em dia mais, né, porque o teatro está cada vez, bom, agora com a pandemia nem se fala, né, mas tem uma coisa de um julgamento na crítica, e é um julgamento que muitas vezes é o ponto de vista do crítico, né, não necessariamente é uma verdade, e eu muito cedo aprendi a não, quer dizer, é claro que é ruim. O primeiro programa que eu, depois do Comédia da Vida Privada, no Comédia da Vida Privada, o último episódio do Comédia da Vida Privada se chamava A Voz do Coração, e eu assinava sozinho o roteiro. Quer dizer, todos participaram, mas foi um episódio que eu escrevi sozinha. E eu levei um 0 na coluna do jornal de televisão. 0 para o Comédia da Vida Privada dessa semana. Era com André Beltrão e Fábio Assunção. Era lindo, era um episódio lindo. A pessoa que fez aquela crítica não gostou, mas, né? E eu me lembro que eu disse, caramba, é melhor parar logo de fazer isso. Já levei logo um 0, é melhor parar com isso. E aí se prova que quando você continua fazendo, assim, que são pontos de vista e às vezes pode ser tão positivo você ouvir aquelas opiniões, né? Para o seu próximo livro, para o filme, para a sua próxima peça, para o seu próximo empreitada, né? Eu, quando fiz o meu primeiro romance, eu mandei para um autor aqui português, que nem era meu amigo, mas assim, que eu considero o texto dele muito bom, né? Perguntei se ele podia ler, que havia esse hábito de você dar o livro primeiro para ser lido para alguém. Me disseram isso, pelo menos. Eu acreditei nisso, pelo menos, né? Aí ele mandou de volta assim, não vou ler, não. Eu falei assim, não vai ler? Não, não vou ler, não. Por que você está precisando da minha opinião? Você não fez nada tão bom que não mereça uma crítica. E não fez nada tão ruim que alguém não vai gostar. Então, você escreveu, publique. Pronto. Cabe com essa... E não é o mesmo. Chama-se Miguel Esteves Cardoso, que é um grande texto. É o Luís Fernando Veríssimo de Portugal. Tá. Tem a mesma mas é engraçado como a gente tem que se afirmar pela visão do outro, né? Porque eu me lembro que aí quando a Máquina ia ser publicada, aquele texto que eu escrevi para virar uma peça de teatro, quando ia ser publicado, eu fiquei meio nervosa, assim, e aí era o primeiro livro, né? Eu mandei para o Chico Buarque, porque eu conhecia por causa da Marieta, de quando eles ainda eram casados. Usados, né? Somos usados com relação a somos muito ousados. Somos muito ousados. Mas no meu caso o Chico gostou e aí em seguida ele me chamou para escrever um musical chamado Cambaio, que também é outra dessas coisas assim, que foi a crítica meio que acabou com uma coisa tão bonita que era esse musical, era lindíssimo, músicas do Chico Buarque e do Edu Lobo, e ficou pouco tempo, enfim, essas coisas que às vezes você diz assim, gente, e depois o tempo lhe ajuda a ver com distância e ele comprova algumas coisas, né? Realmente não era bom esse filme, ou realmente, né, foi desmerecido, enfim. Mas eu me lembrei disso, assim. E aí, depois que eu mandei, eu fiquei morrendo de vergonha. Por que eu mandei? Eu não devia ter mandado. Agora o coitado vai ter que ler e me responder. E ele leu e respondeu. Ele foi super... Tivemos ambas sortes, né? Tivemos ambas sortes de maneiras diferentes, né? Seja, sim. Você publicou o seu, eu publiquei o meu, tivemos assim. Olha, eu vou abrir a possibilidade das pessoas que estão participar perguntar coisas para a Adriana. Vou fazer mais uma ou duas perguntas, né? Mas depois vocês podem. Quem quiser perguntar, prepara para perguntar, tá bom? Ok? Vê se eu sei responder, né? Sabe sim.
O que você está fazendo agora? Qual que projeto você está agora envolvido, Adriana? Olha só, agora a Globo está passando por um momento, bom, já antes da pandemia, agora com a pandemia, né? Mas antes, o Guel Arraes saiu daquele setor ali dos seriados que ele sempre tinha conduzido, né? Ele era saiu o Guel, o Silvio de Abreu, autor de novela, começou a tomar conta da dramaturgia do que diz respeito à novela, e a gente tinha recém-inaugurado uma casa de roteiristas no Jardim Botânico, pertinho da emissora mesmo, onde tinham várias salas e cada projeto estava num lugar e tal, e numa sala. E era muito legal, porque aí tinha uma mesa de sinuca, e na hora do café todo mundo se encontrava. As pessoas com quem eu tinha trabalhado na Comédia da Vida Privada, na Grande Família, em tudo que eu fiz, enfim. E pessoas jovens chegando, muita gente jovem chegando, né? Pessoas que vieram dos cursos mesmo, assim, né? Diferente de mim e do Guel, e do Jorge, e do João. O Jorge Furtado, ele quase formou em medicina e virou roteirista, né? Enfim, a gente foi aprendendo, né? E hoje em dia tem uma geração que sabe muita coisa. Já começa com o Robert McKee, né? Ou seja, a primeira coisa que estuda logo, vai para Nova York, vai ter Exatamente. E volta. Aí vai começar a estudar, né? Ou seja, né? Não, e é tudo, enfim, é tudo muito diferente. Exatamente agora, na Globo, não está acontecendo nada no momento, então faz um tempo que nada está acontecendo. Eu tinha escrito um romance chamado A Trança, que era a história de 4 mulheres de 4 gerações diferentes, assim, a bisavó, a avó, a mãe e uma menina de seus 20 anos, que se chama Trança porque acho que tem essa coisa de trançar os cabelos da filha, né? Eu trancei muitos cabelos já, mas também porque as histórias dessas mulheres, elas vinham contando um pouco da história do Brasil, porque começava lá nos anos 30 e vinha até hoje. Eu resolvi, assim, na época, eu resolvi parar antes da eleição em que Bolsonaro foi eleito. Eu disse, eu não quero falar sobre isso. Não me agrada falar sobre isso. Não, sabe? Aí eu vou falar mal, então é melhor não falar. E aí eu tinha decidido encerrar o livro ali e eu tinha dado ele como encerrado. Mas agora, com a pandemia, eu acho que é muito doido eu lançar este livro daqui a 6 meses e não falar, no ponto de vista dessas 4 mulheres, dessas 4 gerações, não falar de um acontecimento tão importante na história do planeta, né? De tudo. Então, eu resolvi continuar o livro. Então, às vezes, eu trabalho na trança, estou quarentenada com a minha filha mais nova, o marido e a minha netinha mais nova, que tem 10 meses. Então, isso por si só já é uma trabalheira enorme, assim. E aqui no Brasil, a gente, por causa da desigualdade social, a gente tinha aquela coisa de ter pessoas em casa que cozinha, que faz faxina. Então, a minha vida virou meio de cabeça para baixo, assim, porque eu estou fazendo tudo isso, cozinhando, fazendo faxina, trabalhando no livro, trabalhando com o Guel. Existe uma possibilidade de sair o Alto da Compadecida 2, que seria uma coisa muito bacana. Seria então uma história original a partir do Alto da Compadecida. Maravilhoso. Seria o Alto 20 anos depois. Como é que está o João Grilo e Chicó 20 anos depois de como acabou? E aí, fazendo as contas, seria mais ou menos anos 50, que enfim, tem esse projeto. Tem alguns projetos assim, mas o que eu mais tenho feito é faxina. A dona Nenê está em prática, na verdade. Exatamente. E cuidado de um bebê que há muito tempo eu tenho
outras 2 netas mais velhas, mas o dia a dia do bebê, ferve mamadeira, eu tô com muita dificuldade de existir, sabe? De ligar para minhas irmãs para saber como elas estão. Elas continuaram morando em Recife, sabe? Assim, de conversar com meus amigos. Eu estou sempre correndo, eu estou sempre devendo para alguém. Eita, eu fiquei de mandar um texto para o Guel. Eita, eu disse que ia... Ah, meu Deus, como é que vai ser? Eu estou sempre devendo, sabe? Assim, o que estava comentando assim, eu não aguento mais essa quarentena, eu nunca fiz tanta coisa na minha vida. Eu já acordo atrasado e tenho que fazer curso de yoga e depois tenho que fazer isso aqui, e tenho que escrever, tenho que compor, tenho que criar algo. E... não, no começo eu disse, vou estudar piano, aproveitar para estudar piano, eu gosto de piano. Não consegui chegar perto do piano, nunca. Eu não consegui ler um livro, eu não consegui assistir um seriado. Não... Sabe, assim, quando eu tenho alguns momentos, são tão raros que eu digo, eita, deixa eu ficar comigo um pouquinho aqui. Porque... Eu consegui voltar a ver seriado da Netflix agora, quando começou a abrir, eu já saí na rua 2, 3 vezes, 4 vezes, aí vamos ver seriado. Mas como estava preso em casa, eu não conseguia assistir mais. Parecia ser uma coisa redundante. Né? Que louco, né? Que louco. Bom, eu vou aqui abrir vamos lá. A possibilidade das pessoas que quiserem perguntar. Eu vi que tem pessoas que mandou pergunta por escrito. Eu nem sei onde ler isso. Então, se quiser perguntar, tá agora. Quem não quiser falar nada, deixa o som desligado, tá? Então, agora, quem quiser perguntar alguma coisa, pode ligar o som e pode perguntar para a Adriana. Tem algum candidato aí? Sérgio Hicks, você está aqui no quadradinho aqui na minha frente, por exemplo. Não tem nada. O Sérgio é um realizador de publicidade, também de cinema. E está aqui assistindo avidamente desde o início e aparece que não. Que bom! Quer perguntar uma coisa, Sérgio? Tem que ligar o som. Tem que ligar o som, Sérgio. Isso, agora vai. Já está. Já ouvimos. Olá, obrigado por estares aqui tão perto e tão longe, né? É bom ouvir histórias que são interessantes da tua vida, pelo positivo e negativo, imagino eu, durante a tua vida, né? Tiveste uma vida. Sim. Até agora. Sim. E olha, não tenho nenhuma pergunta, mas como o Edson disse o meu nome, sou bonequinho, né? Ligou o botão, então vou falar um pouco, até se calhar alguém ter alguma pergunta. Estás a falar sobre esta cena de... Nós estamos em pré-produção de uma série que era suposto termos começado a filmar há cerca de um mês, mas com esta coisa de Covid adiou tudo, portanto também está um pouco louco aqui. Aliás, surgiu uma ideia que estou a escrever com um guionista na África do Sul sobre exatamente isso, que é um realizador que ficou em casa e eu começo a roer as unhas e já não tenho unhas para roer porque todos os dias imagino o que é que eu iria fazer diferente daquilo que já está escrito e que já ia filmar, estás a ver? Começo a entrar num remoinho. Meu Deus! Sim. E então achei que isso seria uma... Há um filme já de algum tempo atrás que é sobre uma rodagem de um diretor de cinema que vai fazer um filme. E, Edson, não sei se lembras do nome desse filme. Estou tentando pescar, mas... E é com... Quem foi o ator principal do Boardwalk Empire? Aquela peça de maluco, é aquele ator que fez aquele filme com aquele diretor. Ok. Pronto, mas basicamente os problemas que tu podes ter como diretor agora fechado em casa só contigo. Isto não para isto aqui é uma coisa que explodiu e cada explosãozinha faz mais 10 explosões por si. Portanto, isto é uma coisa que é interessante estar em casa a imaginar nessas coisas todas. Mas só para te responder a uma pergunta que fizeste há bocadinho ao Edson, sim, está a recomeçar, nós já estamos a retomar outra vez, estou neste momento com outra pessoa que está aqui também, que é o Bruno, que estamos a aprovar daqui a nada um filme que tivemos rodando, publicidade, e estamos a preparar a série para começar a filmar agora, daqui a 2 meses vamos começar mesmo a rodar, portanto, isso vai ser positivo. Não sei quando é que vai estrear, porque a própria RTP não sabe quando é que vai estrear isto, porque está tudo
pernas para o ar. Isto era suposto estrear em setembro, já vai ser adiado. Uma coisa interessante que a RTP fez, estás a dizer que não se passa muito na Globo, acabou de lançar um novo concurso para novas ideias, portanto apresentámos mais umas ideias e pronto, se calhar estar em casa foi um pouquinho bom, ao contrário de ti que não pegas no piano, eu comecei a tocar guitarra outra vez. Que bom! E consegui apresentar 3 séries à RTP, portanto foi bom Parabéns, Sérgio. Gente, parabéns, meu Deus. Este tempo parado, e só para adicionar uma coisa, e eu nem escrevo. Portanto, eu só mando ditados, sabes? É fácil para mim. Olha, isto aqui o personagem não pode, e depois outras pessoas escrevem, que eu gosto disso, porque eu não sou inteligente o suficiente para escrever bem, sabes? E então foi muito produtivo, esta altura foi mesmo produtiva, trabalhei muito e foi interessante. Bom, obrigado, Sérgio. Gente, parabéns, inclusive pela guitarra, e talvez até principalmente, né? Porque ótimo. Tem uma pergunta aqui do Gui Rodrigues, que é: Adriana, ao longo da sua trajetória, o que mudou no jeito de contar histórias? Um texto como Saramandaia poderia ser produzido para a TV de hoje? É a pergunta dele. Gente, Saramandaia, eu ainda nem era... Até foi, foi adaptado 2, 3 anos, né? Mas achou que mudou alguma coisa nesses anos? Acho que sim. Acho que mudou muito. Eu acho que hoje em dia houve uma coisa nos Estados Unidos do cinema para o seriado, né? De roteiristas e atores e produtores, assim. E junto com essa vinda para o seriado, eu acho que veio um monte de técnicas que os roteiristas antigamente iam aprendendo intuitivamente, iam aprendendo uns com os outros, e agora existem vários livros, um melhor do que o outro, né, de técnicas de roteiro e falando de roteiro. E eu acho que isso invadiu a cena, pelo menos aqui no Brasil, de tal forma. Eu tenho uma filha que está fazendo um trabalho para a Netflix, outra filha está fazendo um trabalho para a Amazon. Então, eu fico vendo assim, como as pessoas, as cabeças que estão lá escolhendo os projetos para a Amazon e para a Netflix, como são preparadas, pessoas que estudaram em Los Angeles, brasileiros e que agora estão aqui, na Amazon daqui, na Netflix daqui, daqui, e com um linguajar que às vezes as minhas filhas estão conversando, porque o meu genro também trabalha numa desses projetos, não é com a mulher dele, é com a Clarice, a minha outra filha, que e até o linguajar mudou, e ontem eu estava conversando isso com o Guel num call, assim, de como o Guel disse assim, essa gente nova sabe um monte de coisa que eu não sei. Aí eu disse, sabe um monte de nome que você não sabe, porque no fundo você sabia o que era aquilo. E a prova disso é que agora, há um mês atrás, uma diretora amiga queria fazer um projeto de um especial de Natal, uma coisa assim. E aí ela falou com a produtora, e a produtora pediu, aí ela me ligou e me disse assim, Adriana, a produtora pediu um one page do projeto. Aí eu disse, o que é one page? Eu não sei o que é one page. Eu sei que é uma página, mas uma página de quê? Uma página de figurinhas do Flamengo? Uma página de... O que é uma one page? É uma sinopse. Eu disse, por que ela não me pediu uma sinopse? Porque no livro, essa galera que está mais antenada, sabe? Então, só se fala aqui em casa, beat sheet, não sei o que. Aí tem uma coisa, peraí, não entendi. O que é isso que eu não estou entendendo? Mas eu vejo isso de uma maneira muito legal, está se profissionalizando, né? Uma coisa que a gente, muito antes de mim já faziam, né? Mas a minha geração ainda fazia de uma maneira
descobrindo. A gente tinha 2 livros para ler quando ali na década de 80. Era o Sid Field e A Jornada do Herói. Agora você tem muitas técnicas. Fora o Google, né? Às vezes, a semana passada mesmo eu estava dando um seminário sobre storytelling, né? Onde é que eu posso ler sobre isso? Né? Vai no Google, né? Colocar storytelling, tem muita coisa lá. É tão fácil hoje essa informação. Eu acho que se profissionalizou muito. Acho que tanto os roteiristas como diretores de cinema aqui no Brasil. Hoje em dia eu vejo cada filme, sabe, com tudo muito bem contado, a luz, o figurino, o diálogo, né? Eu acho que profissionalizou. Eu acho que aí eu sou do tempo das cavernas, não da caverna de Platão, mas em que a gente ainda fazia aquela coisa ali, pegava a obra do Veríssimo e dizia assim, aqui tem um monte de coisa boa. Como é que a gente leva para a televisão? Então vamos inventar um jeito aqui de levar. E agora já tem um monte de gente que já vem para o mercado muito mais situado. Porque também é uma coisa que se aprende, né? Com o cenário sempre ajuda a que a próxima geração venha já com algumas aulas, né, que recebe em casa, né? Vendo televisão, vendo filme, etc. Isso é o problema de ter aí quase que entrando no outro tema, já aqui, né, entrando na partezinha final, que é óbvio que com um governo como esse que tem hoje no Brasil, e que tem um ódio, né, declarado à arte, à cultura, qualquer coisa, né, só pode piorar também a formação desses próprios olhares, né? Ou seja, acho que a ideia é um pouco essa, né, que em 2, 3 gerações as pessoas estejam realmente mais estúpidas. Me parece um programa de governo, uma política de Estado. Sim, é uma política. E a gente fica sem saber o que fazer mais, né? Ainda mais quarentenado. Outro dia teve uma manifestação e muito pouca gente, porque todo mundo de máscara, mas pessoas que não são de risco e que não moram com a avó ou com o irmão, o primo, sei lá o que, enfim. Eu moro numa casa, eu, a minha filha, o meu genro e a bebê, que a gente tem muito medo de expor o bebê, enfim. O que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Você acha que vai ter golpe esse ano? No Brasil? Sim. Você acha que ele vai dar um golpe de Estado esse ano? Essa semana? Engraçado. Será que já deu? Quando a gente já deu, pois eu acho que talvez já tenha dado, né? Assim, de alguma forma já deu. Mas eu estou ouvindo agora aqui helicópteros. E no dia que, na véspera, pediram o celular do Bolsonaro e ele se negou, disse que não ia dar, mas aí 2 dias depois ele fez uma operação para pegar o celular do governador do Rio de Janeiro, do Witzel. Eu acordei com helicópteros, parecia que eu estava numa guerra. E aí eu comecei a falar, aí eu entendi o que estava acontecendo e aí comecei a tentar trabalhar, mas é difícil trabalhar com helicópteros que significam estão metralhando pobres, comunidades de cima, ou estão, sabe assim, estão a serviço de quê? A serviço para onde vai, não é? Tem uma coisa que esse presidente está perdendo por causa do Covid, né? Dessa forma tosca como ele trata a arte e tudo mais, né? Ele está tratando a saúde também dessa forma e fazendo essas palhaçadas que ele faz, essa coisa horrível. E eu acho que algumas pessoas que votaram nele mais ingenuamente, assim, que não tinham se programado, vou votar num fascista, vou votar numa pessoa que quer armar a população para matar. Ele disse na campanha, vai morrer uns 30 mil aí, mas é isso aí. Já morreram, né? Já morreram aí, e agora com o Covid mais ainda. Eu vejo, tá rolando uma hashtag aqui, que é Somos 70%, que ele está perdendo parte do eleitorado dele que não é igual a ele, que não pensa exatamente como ele, né? Mas que viu ali, não queria o PT
né, infelizmente esse homem tá aí agora. Então, aí tem um dia que eu digo assim, gente, olha só, tá começando um movimento dos artistas, grupos de WhatsApp, de pessoas falando, discutindo. Eu sempre fui muito alienada de política, porque eu casei muito cedo, eu tinha criança pequena, eu trabalhava, e não sei o quê, eu não tinha tempo. Hoje em dia, não tem como você morar no Brasil e não estar ligado a cada passo que acontece, né? Porque a vida de todo mundo está em risco, sabe? Você acha Assim, que vai sair boa arte dessa experiência quando isso tudo acabar? da pandemia, talvez. Desse governo, eu não sei, eu acho que não. É muito louco. O meu genro é negro, que mora comigo, e a minha netinha é negra, é filha dele, né, com minha filha. E a gente tem medo. A gente tem medo, sabe? Assim, já aconteceu algumas vezes aqui no Rio de Janeiro, de eu sair e no mesmo lugar que eu sempre vou sozinha, eu sou muito bem atendida, eu vou com meu genro e não entendem como é que vai pagar a conta desse restaurante ou como é que vai comprar algo nesta loja. Enfim, esse presidente que só faz aumentar esse ódio, né? Esse ódio contra gays, negros, mulheres, né? Enfim. Tudo que não seja ele, né? Enfim. Tudo que não seja ele, né? Tudo que não seja o terror, né? O horror. Olha, a gente está mesmo chegando aqui na hora de encerrar. Quer perguntar se mais alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Acho que tem ali um candidato. Raul, é você? Quer perguntar? Liga o seu som, então. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bom. Eu queria te perguntar o seguinte, vamos ver se eu consigo colocar de maneira clara. Eu acho que esse presidente tem um tipo de discurso, né, bastante vulgar, bastante direto, bastante escabroso. Ele mostrou naquela reunião presidencial. Do outro lado, eu sempre fico vendo as pessoas, principalmente no jornalismo, na Globo, sempre tratando dos assuntos de uma maneira um pouco mais delicada, um pouco mais cortês, mais educada. Você que é experiente em diálogos, como é que você acha que a gente deveria se dialogar com ele? Eu acho que não tem inteligência no diálogo dele, sabe? Não tem, e ele não tem inteligência para entender um diálogo que não seja o dele. Se não fosse assim, aí tá ok, vamos armar a população, tá. É muito triste dizer isso, mas assim, eu vejo parte do meu povo que apoia esse presidente com uma falta de humor, de inteligência e de humanidade, né? Então, é um tipo de diálogo que eu é o diálogo do pavor, do horror, da tortura, né? Do vamos asfixiar as pessoas, vamos acabar com isso e com os artistas, né? Muito possivelmente se farão filmes sobre esse momento, né? Sim. E talvez com o presidente sendo personagem, né? E vai ter que escrever diálogo para ele. Mas ele e os filhos dele é aquilo, né? É aquela coisa tão tosca, tão terrível. É um Shakespeare ao contrário, né? É um Shakespeare da tosqueira, né? É um Exatamente. Rei Lear completamente tosco, com 3 filhos que são um susto. Enfim. São um susto. Eu tenho cá um grande jornalista, um dos maiores jornalistas de Portugal, que está aqui assistindo essa conversa desde o início. Agora apareceu aqui na telinha. Eu vou pedir para o Carlos Magno fazer a pergunta final, Carlos Magno. Você que está aí. Então, Carlos, já liga teu som. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Fala mais Sim. alto, mais Estão próximo. ouvindo? Olha, gostei Sim. muito da tua apresentação. Já te tinha visto em Cascais, onde o Edson também me convidou. E um dos seus temas em Cascais foi o humor.
Humor Sim. é coisa que hoje não há. Nós vemos os humoristas portugueses sem graça, rivalizando uns com os outros, porque o tempo não dá para graças. E nós sabemos pela história que nestes períodos de pandemia, desde o Boccaccio até hoje, ou Shakespeare, que escreveu peças durante a peste, sempre houve capacidade de o humor sobreviver à própria realidade. Eu hoje vejo uma crise no humor, uma angústia no tempo, e vejo, sobretudo, gente muito preocupada porque não percebe que a vida tem coisas fabulosas se nós soubermos ser, se nós esperarmos ser surpreendidos. Ou seja, Sim. a curiosidade e a surpresa deixaram de existir na sociedade onde vivíamos antes do Covid. E hoje os Sim. cientistas estão-nos ensinando que é preciso ter, é preciso esperar e é preciso perceber que as coisas não são instantâneas, não são rápidas. Por isso é que hoje há um tempo para a filosofia e um tempo para os engenheiros mais do que um tempo para os economistas e para aquelas Sim. pessoas que têm sempre soluções rápidas, não é? Diz um grande amigo meu espanhol, que é um grande filósofo europeu, Daniel Innerarity, que hoje vai ser mais fácil descobrir uma vacina para o Covid do que algumas pessoas entenderem o que se passou na sociedade global. E eu estou de acordo com isso. A questão Sim. que eu te pergunto, uma roteirista, alguém que nos deu provas de que fez entrar a sua vida real nas personagens que foi construindo e sobretudo nos diálogos e que foi trazendo Sim. a vida para a telinha e para o cinema, você já colocou a questão de o que é que vai desta pandemia toda, o que é que vai ficar, que livros é que vão aparecer, que filmes é que vamos construir, mais do que personagens do Bolsonaro, porque essas serão o grotesco à margem da sociedade em que vivemos. Sim. A pergunta que eu faço é: nós vamos entrar noutro ritmo, nos diálogos, nos roteiros, vamos olhar para o tempo de outra maneira ou vamos continuar a correr como se estivéssemos a ser perseguidos num filme de alta velocidade onde no fim ficasse tudo na mesma? Sim. Sim, que era um pouco o que estava acontecendo já um pouco aqui no Brasil, né? Um mundo Exatamente. muito duro, muito cruel, né? Muito difícil Exato. extrair algum humor, alguma poesia, algum lirismo, qualquer coisa daquilo. Eu acho que a gente está aprendendo. Eu falo das pessoas mais sensíveis, os artistas, os humanistas, as pessoas da área de saúde que estão sofrendo tanto, né? Eu acho que a gente vai ver sim o tempo de outra forma e eu acho que a gente vai ver a humanidade de outra forma, né? Mas o Porque ritmo vai mudar, o ritmo eu acho que sim. Eu acho que vai ficar mesmo mais na lento ou mais televisão, acelerado? mais lento, mais lento. Eu tenho essa impressão, eu posso estar completamente enganada, né? Pode ficar tudo mais rápido. Mas eu sou de uma escola, o Guel Arraes, ele inventou, quer dizer, ele inventou, na televisão, na TV Globo, ele trouxe um ritmo que é de cortes rápidos e, né, e tudo acontece muito rápido e muita marca, e muito pouco tempo para respirar, a coisa do cinema, né? Eu acho que a gente vai voltar a ter mais tempo. Até porque está sendo muito difícil fazer humor agora, Muito difícil. né? Muito difícil, muito. Eu mandei um projeto para a Globo agora, anteontem, sei lá, de humor, mas que você tem que dar uma volta para fazer o humor disso, né? Que é uma personagem que tudo dá errado na vida dela e ela... Eu já tinha essa personagem, que ela junto com uma grande amiga, que chama O Segredo do Meu Fracasso. Ela deu tão errado na vida, essa pobre moça, que ela resolve ensinar as pessoas essas coisas de palestra motivacional, de autoajuda. Mas assim, ó, eu não sei como é que eu faço para você dar certo, mas eu sei como é que faz para dar errado. Então, eu vou te dizer e você não faz desse jeito.
E a gente apresentou este projeto para a Globo em formato de lives, que essa personagem estaria fazendo lives para supostamente tentar ajudar os outros a, né? Uma última pergunta. E quando a atriz me mandou o texto gravado, eu pedi para uma atriz para já mostrar para a Globo um texto gravado, ver como funcionava. Aí quando ela veio com esse tempo da live, na live a gente tem outro tempo, né? É verdade. Tudo bem, diz assim, eita, desculpa, meu microfone aqui, fulano, liga, né? A gente, antes, se estava no ar, tinha que ser perfeito. E tinha que ter o tempo exato. E a gente não, aqui, se a gente se estender mais um pouquinho, não vai ter um departamento comercial a nos cobrar. Você tirou os 5 minutos, 3 minutos do comercial, né? Eu acho, e eu espero isso, né? Que a gente tenha mais tempo, que a gente saia daquela loucura que estava exatamente isso. Parecia que a gente estava nos carros a toda velocidade. Uma última pergunta, que é uma pergunta interessada. Qual é para você disse que contou a sua história, tornou-se roteirista por acidente, depois foi aprendendo. A questão que se coloca hoje é onde é que se encontra uma boa escola para formar os novos roteiristas, ou seja, tendo em conta que nós dois estamos a ser profissionais em todas as áreas e temos talento ou não temos talento, mas para não estarmos todos a repetir o mesmo e para não pertencermos todos à mesma escola, digamos assim, Sim. Hoje há uma escola global. A pergunta que eu lhe faço é: onde é que está hoje uma escola que faça diferente, que explore novas linguagens, novos formatos, que nos surpreenda, no fundo? Eu, de facto, ando no mundo à espera de ser surpreendido e de saciar a curiosidade. Sim, que eu acho que a surpresa é tão importante. Eu te digo que eu não sei. Eu gostaria de saber e talvez isso te trouxesse esperança. E se você soubesse e dissesse, isso me traria esperança também. Porque essas escolas em Los Angeles, que para formar roteiristas, eu sinto que às vezes tem muita gente de talento que sai dali e faz lindas carreiras, mas tem muita gente que a sensação que me dá é que a pessoa engoliu um manual. Então ela diz coisas sobre a página tal, a cena não, uma cena que tem que começar em cima e terminar embaixo, ou terminar em cima e começar sabe assim, são teorias que eu acho que são teorias não comprovadas, sabe assim, porque tem esse mercado agora, né, de pessoas que ensinam roteiro e muita gente quer aprender. Então o que eu tenho tido acesso a pessoas que vêm dos Estados Unidos e vêm com essa coisa que às vezes me dá a sensação de que engoliu um manual. Como falava o Edson, começam no Brasil, vão aos Estados Unidos e depois passam por Portugal. É muito curioso esse circuito. É uma forma de se europeizarem aqui um bocadinho em Portugal. Agora, eu acho que eu tento encontrar novas linhas, novos rumos, ainda que subtis, muito discretos, e não consigo perceber na atual produção ninguém que me diga, olha, aqui está alguém que vai ser preciso seguir. Alguém que tenha um trabalho de linguagem, sobretudo, que seja uma linguagem que remeta para o futuro, porque uma das coisas que estamos a destruir é a linguagem também. Eu concordo plenamente com você. Precisamos de alguém triste, que descubra a linguagem. De que descubra a linguagem. Eu acho que aqui no Brasil, a última coisa que nos surpreendeu, que ninguém esperava e aconteceu, foi o Porta dos Fundos. Exatamente. Que até uma das minhas filhas, minha filha do meio, fazia parte. Aquela galera ali, e é engraçado porque começou meio na minha casa, porque durante um tempo a Clarice era namorada do Gregório. Então era aquela galera que estava ali, uma moçada, e aquilo tomou um tamanho, né? E
e eles faziam uma coisa com baixo custo de produção. Veio das margens para o centro do sistema, não é? Isso. Essa é que é a questão. Depois do Porta dos Fundos, eu não me lembro de nada e eu não vejo no momento nada que aponte para frente que eu acho que é possível, sabe? Aparecer uma coisa logo, assim. Eu tenho uma coisa a dizer sobre isso, se posso contribuir. Eu acho que não há escolas que façam isso. Esse não é o dever das escolas, sequer, fazer isso. Devia de ser, mas não é. As escolas de realização, de roteiristas, de produtores, de editores, eles fazem exatamente aquilo que a Adriana estava a dizer. Eles criam padrões, não é? Sim. É por isso que um Terence Malick, por exemplo, aparece fora da caixa, não é? Exato. São pessoas que estão fora da caixa que conseguem fazer essas diferenças, não é? E essas diferenças são poucas. É por isso que elas são fora da caixa. Portanto, Sim. tem que haver um mainstream, e esse mainstream, e como tu disseste há um bocadinho sobre televisão, tem um nível altíssimo hoje em dia. A televisão passou a ser uma coisa brutal, é aí que está o talento todo, e para vocês como roteiristas especialmente, a televisão, ao contrário do cinema, ainda é mais sobre o roteiro do que sobre o resto da arte, da sétima arte, não é? É o roteiro que conta mais para a televisão, porque é um ecrã deste tamanho, não é? É muito talking heads, como eles dizem, são pessoas a falar, é diálogo, a novela, trama. né? A novela Quase, que não é? é tão novela, televisiva, né? São novelas com um bocadinho menos de tempo, que dá para ter uma coisa um pouquinho mais interessante e não tão novelesca, não é? Da coisa nos vários sentidos de novelesco, não é? Mas eu acho que realmente isso são... E onde está a aparecer, para além dessas pessoas geniais, que fazem essas coisas que ficam arte, no sentido daquilo que nós achamos que é uma coisa diferente e artística, com um ponto de vista muito particular e diferente, como o Tarantino, por exemplo, foi o outro que apareceu do nada. Ele apareceu do nada, ele era um menino que trabalhava numa loja, ele escreveu vários roteiros antes de começar a dirigir, e isso era da cabeça dele, ele era assim. Mas eu acho o Tarantino, deixa-me dizer-te isto que é importante, eu estava a tentar lembrar-me do Tarantino, porque o Zizek, que é hoje um dos filósofos mais ouvidos em plena pandemia, porque dizia que isto era o último grito do capitalismo, e o Tarantino era o modelo de cineasta do Zizek, que dizia que o capitalismo vai explodir a golpes de karaté, até conta a história das células de personagens que vão desferindo golpes de karaté no adversário, depois levam eles próprios um golpe e vão morrer, explodir para longe da própria cena. Isto é a tese do Zizek. A questão que eu coloco, e eu acho que quando falo de escolas, eu falo de tendências mais do que de escolas, não é no sentido académico, nem é de um local onde se possa aprender. O que eu não encontro hoje é gente capaz de dizer assim, as tendências são estas, a linguagem precisa disto, a tecnologia permite-nos todos os efeitos especiais e mais alguns, mas sempre tudo regressa à palavra. Ou a palavra projeta grandes planos que estilhaçam tudo e a palavra revoluciona, tudo começa na literatura. E tudo começa no teatro, porque independentemente da tecnologia, eu costumo dizer que como é que é? Não se pode fazer download de uma peça de teatro. Ou se está ao vivo a assistir e se vive aquilo que os atores representam, ou então não é teatro, é outra coisa. E eu acho que é essa reinvenção que é preciso fazer, tendo em conta que nós hoje estamos, olha, nesta conferência não estamos ao vivo, juntos uns dos outros, mas estamos a misturar tudo, a tecnologia e o nosso próprio isolamento. E para mim essa é a grande questão. Porque o Edson disse que eu sou jornalista, eu hoje raciocínio mais em termos de tendências e, se quiserem, filosofia, que é aquilo que nos ajuda a ser contemporâneos de nós próprios. É para que serve a filosofia. É para tentar perceber o momento que a gente vive, porque perceber o passado é fácil e perceber o futuro é coisa que toda a gente acha que entende. E a grande questão é perceber o presente. Amigos, amigos, tão bonito. Que coisa boa. Então, em grande, num bom momento. Muito bom, muito bom. Aqui já é puxa, que delícia, que coisa boa. Muito obrigada. E parabéns à sua filha, que eu cheguei à porta dos fundos por ela e não pelos outros. Vou dizer a ela. Diga. Ai, querida. Adriana. Muito obrigada. Adriana, oi. Quer
um último pensamento? Não, eu quero só agradecer a todo mundo. Quando as pessoas me ouvem, como se eu tivesse algo a dizer, e eu me sinto tão uma pessoa comum, uma mãe, uma avó, sabe assim, mas que eu acho que deu certo o que deu certo no que eu fiz, pela paixão que eu coloco naquilo e pelo meu amor pela palavra. Por isso que terminamos lindamente dizendo tudo parte da palavra e do teatro, né? E mesmo o teatro muitas vezes parte da palavra em geral, né? A palavra é tão forte no teatro. E agradecer vocês me ouvirem e essa troca, e que delícia. Durante todo esse tempo eu não pensei em quantos mortos o Brasil vai ter hoje, ainda no Bolsonaro. Exatamente. Que bom. Graças olha, a Deus. Eu que agradeço a sua generosidade, que é sempre um ato de generosidade partilhar, né? Partilhar sua vida, sua experiência. Esse é muito o espírito desse projeto. A próxima sessão será com o Dedé Laurentino, que te chama sempre de a sua segunda mãe deles, quando ele sempre fala. Ele é meu filho, meu filho. Eu convidei ele, inclusive, ele já participou do projeto, mas ele participou do formato Skype já há uns 3 ou 4 anos atrás, né? Mais expositivo, né? Foi muito interessante. Falei, não, agora eu quero bater um papo contigo. Quero aproveitar. Gente, vai ser hoje? Não, vai ser daqui a 2 semanas. 2 semanas. Meu Deus, eu vou amar. Edson, me manda o link, pelo amor de Deus. Parceria dar sempre agora os links para você, Adriana. Me manda sempre. E um dia vamos combinar uma outra conversa com, sei lá, um debate, uma mesa redonda, uma mesa quadrada, não sei, alguma coisa para gente conversar mais. Vamos para a gente sair dessa e tentar sair bonito, né? O pessoal que está assistindo aí, bate palma para a Adriana. Muito obrigada, minha gente. Muito obrigada. Palmas para o Edson. Obrigado, Edson. Obrigado. Obrigadíssima, Edson. Obrigada. Como falo, daqui a 2 semanas tem mais, o preço é o mesmo e a camisa será azul, como sempre. Obrigado. Um beijo, queridos. Deus. Tchau. Obrigado. Tudo de bom. Boa sorte aí. Boa sorte. Boa sorte.